Bom dia, meninos, tudo bem? Então, pessoal, vamos começar, mais uma aula de ciências e, como vocês podem perceber, nós vamos falar sobre elementos da tabela periódica. Então, vocês podem perguntar, mas professora, de novo essa tabela periódica? Exatamente, gente. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu notei que na atividade anterior, muitos de vocês tiveram dificuldades em responder à atividade, né? Então, certamente por falta de alguns conhecimentos, né? Que eu acredito que esteja sendo muito difícil para vocês estar tendo essas aulas assim à distância, né? E como a gente não pode estar perto, então vamos prestar atenção nesse vídeo para ver se esclarece mais algumas coisas. Então veja bem, quando vocês abrem o livro de vocês ou uma página na internet e vê uma tabela periódica, de repente vocês até se assustam, né? Ah, professora, mas eu vou ter que decorar todos esses nomes, vou ter que decorar esses números, esses símbolos. Não, gente, de jeito nenhum. Não há necessidade de vocês decorarem nome, nem símbolos, nem números, né? O que nós temos é que aprender a interpretar uma tabela periódica. Nós temos que saber o que representam essas letras, esses quadros em roxo, esses quadros em amarelo, esses quadros em azul, esses números que tem acima, em cima e abaixo de cada letrinha dessa que tem aí na tabela periódica, certo? Então vamos lá. O que é que nós podemos observar? Vejam que essa tabela que eu escolhi é bem parecida com a que tem no livro de vocês na página 36, né? Então é interessante que vocês, quando forem estudar, peguem o livro de vocês para ajudar, porque a do vídeo ficaram uns números pequenininhos, né? Então no livro fica mais claro. Então veja, mas o que é que nós podemos observar? Que uma tabela periódica, ela está arrumada em ordem crescente do número atômico. Ah, professor, e o que é o número atômico? Né? O número atômico é esse número que fica aí no cantinho, acima dessa letra maiúscula que tem em cada quadradinho. O número atômico é isso aí. Então, vocês vejam que no H, no hidrogênio, tem o número 1. Do outro lado da tabela, vocês vão ver que no hélio tem o número 2. Aí volta para abaixo do hidrogênio, tem o número 3, 4, o 5 já é do outro lado. Então, começa de 1 até 118 elementos químicos. Então, nós temos ao todo 118, só que alguns desses elementos químicos, eles são artificiais. Então, é interessante que vocês aprendam isso, que na tabela periódica ela é composta por 118 elementos químicos, sendo alguns artificiais, né? Outra informação, vocês observam que na tabela periódica ela é arrumada por colunas e linhas, né? As colunas são essas que estão em pé, ou seja, vertical. Então nós podemos ver que nós temos 18 colunas que recebem o nome de grupos, né? 18 grupos, né? São essas colunas verticais. E estas horizontais ou deitada, nós temos o que? 7 linhas. Cada linha dessa recebe o nome de período. Então veja bem, o que é que eu já sei até agora? Que a tabela é composta por 118 elementos químicos, arrumado em ordem crescente do número atômico, e que as linhas horizontais são 7 linhas horizontais chamadas de períodos e 18 linhas verticais, ou as colunas, que são chamadas de grupos, né? Eu senti que alguns alunos sentiram dificuldade em identificar grupos e períodos na atividade anterior. Então agora vocês já sabem. Outra questão. Os elementos químicos, eles se apresentam na natureza no estado sólido,
líquido e gasoso. Isso aí você já sabe, né, que a gente já trabalhou a água, tudo bem. Mas como é que eu vou saber em uma tabela periódica quais são os elementos químicos que se apresentam no estado sólido? Gente, basta vocês olharem a letra preta. Todos esses quadradinhos que tem a letra preta, ele se apresenta no estado sólido. Todos que aparecem com a letra azul, que no caso nós só temos dois, né? O mercúrio e o bromo, eles se apresentam no estado líquido. E esses outros, como nitrogênio, oxigênio, flúor, que está de letra vermelha, eles se apresentam na natureza no estado gasoso. Já esses quadradinhos que têm as letras brancas são o quê? Aqueles elementos químicos artificiais, né? Ou seja, que o homem produziu, ok? Então, quanto ao caráter metálico, que foi uma dúvida também que vocês tiveram, preste atenção nisso aqui. Como é que eu vou saber quais são os elementos que são metais, que são não metais ou ametais e gases nobres? Vocês olhem, observem na tabela. Todas elas, qualquer uma, mesmo que não seja esse modelo, mas vocês vão observar que essa grande parte onde está pintado de roxo são todos elementos químicos metais. Veja que a maioria dos elementos químicos são metais. Estes que estão pintados de cor amarela, eles são os não metais ou ametais. E estes que estão pintados de azul são os gases nobres, né? Então, essas informações geralmente já vêm em qualquer tabela que vocês estiverem visualizando, certo? Outra informação, vocês observam que nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, estes grupos eles recebem um nome diferente, né? O primeiro são os metais alcalinos, os outros alcalinos terrosos, os outros grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo do oxigênio, o 17 dos halogênios e o 18 dos gases nobres, certo? Vocês estão vendo aí, e no livrinho de vocês também tem essa especificação. Isso quer dizer o quê? Que a tabela ela é dividida em dois grandes grupos, né? Os elementos que estão no grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são chamados de elementos representativos. Veja bem, esses que têm um nome diferente, né? Grupo dos alcalinos terrosos, tal e tal, são os elementos representativos. Já esses grupos que correspondem ao grupo 2 até o grupo 12, eles são chamados de elementos de transição, ok? Então, o que foi que eu já aprendi? Que uma tabela periódica, ela tem 18 grupos, que ela tem 7 períodos, que ela é arrumada por ordem crescente do número atômico, que em relação ao seu caráter metálico, elas podem ser metal, essa parte roxa, não metal, essa parte amarela, ou gases nobres, essa parte verde, ok? Vocês observaram também que esses 118 elementos químicos, eles são separados por quadradinhos, né? Então, cada quadradinho desse representa um elemento químico. Eu peguei esse daí do livro de vocês, da página 36, e cada quadradinho desse representa o quê? Uma célula da tabela periódica. Eu não sei se vocês lembram que eu pedi para que vocês desenhassem uma célula da tabela periódica e alguns alunos não conseguiram. Então, preste atenção nisso aí. Uma célula é cada parte dessa que forma uma tabela periódica.
Assim como nós, como seres vivos, tem milhões de células para formar um organismo, a tabela periódica, ela tem o quê? 118 células para formar toda a tabela periódica. Então vamos lá. Esse número de cima, do lado esquerdo, em cima, ele recebe o nome de número atômico. Observe que todos os elementos químicos têm um número atômico aí do lado esquerdo. No centro, nós vamos encontrar uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula, que recebe o nome de símbolo. É o símbolo do elemento químico. Mais abaixo, nós temos o nome do elemento químico, né? E logo abaixo do elemento químico, nós temos um outro número que representa o número de massa ou a massa atômica deste elemento. Aí você pode perguntar, professora, mas tem umas tabelas que tem uns números pequenininhos, um abaixo do outro, aqui do lado direito do símbolo, não é? Em frente ao número atômico. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, não vamos nos preocupar com isso agora. Vocês estão começando a conhecer uma tabela periódica e no ensino médio vocês vão ter oportunidade de aprender muito mais, porque não vai parar por aqui, certo? A tabela periódica tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas vamos aos poucos, né? Então, quando eu peço uma célula de uma tabela periódica, é justamente isso que você tem que fazer. Vai escolher uma entre as 118 e fazer o que nós estamos vendo aí. Colocar o símbolo, colocar o nome, colocar o número de massa e o número atômico, ok? Vamos para a próxima. Então, veja bem, como faz só aqui é só resumindo, né? As linhas horizontais recebem o nome de períodos, certo? Quantos períodos tem uma tabela periódica? 7. Vocês vejam lá que no hidrogênio é o número 1, depois abaixo 2, 3, 4, 5, 6 e 7 períodos. Mas tem também as colunas ou as linhas verticais, que elas vão receber o nome de grupos. Quantos grupos tem uma tabela periódica? 18 grupos, certo? 18 grupos e 7 períodos. Então, veja bem, quando eu digo que eu quero que você localize um elemento químico que está no grupo 2 e no período 4, o que é que vocês vão encontrar? O cálcio, né? É justamente este quadradinho onde as duas linhas se encontraram. Certo, pessoal? Então, eu espero ter ajudado, né? Eu espero que vocês corrijam a atividade da semana passada e façam a atividade que eu estou mandando hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no meu privado, para a gente ter a dúvida e para a gente aprender. Se vocês levarem para o ensino médio o conhecimento que nós vimos nessa aula de hoje, eu já me dou por satisfeita, certo? Cheiro para todos!